Fala, meu lindo! Minha linda! Gente, eu tô tão feliz. Tô tão feliz com essa série. Eu tô tão grato a Jesus. Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Tu és nosso amado, tu és o centro das atenções. Obrigado, príncipe lindo. A mensagem de agora é uma treta. Eu sei que no título, né, tá sobre... Deixa eu até ver como que tá a parte bonita, que eu só tô com a parte mais vida louca. Até mudou a página. Tá como dores do processo. Aprenda a suportar para evoluir. Mas de fato é sobre aprender a apanhar. É sobre apanhar e ficar de pé. É sobre levar uma camaçada de pau, como dizia minha mãe, e permanecer rindo. Permanecer inabalável. Não mudar a essência. Guardar o coração. Ser quem Jesus chamou você para ser, independente da treta que está acontecendo à tua volta. Ô lindo, ou caleja para poder crescer rápido, ou vai ficar de mimimi a vida toda e não vai passar naquele que Deus te coloca, que a gente chama de processo. O texto que a gente vai ler é 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Diz o seguinte: e Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Bom, esse texto, essa história, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu, ou está até assistindo na televisão agora, né? Tem uma série maravilhosa sobre isso. Agora, de verdade, o que a gente precisa entender é que a unção não significa a resposta na hora. Vou ser um pouco mais claro. A promessa, ela não é o destino. A promessa é só o começo. A promessa é só o início de tudo. Quando você aceita Jesus, por exemplo, quando você reconhece Ele como seu Salvador, o dia que você diz: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me perdoa de todos os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Isso aqui não é a vida com Deus, isso é só o começo da vida com Deus. A vida com Deus é muito mais profundo, vai muito mais além, é muito mais complexo, no sentido de detalhes ao longo da jornada do que a gente pode imaginar. O problema é que a gente fica muito conectado à palavra do começo e acaba criando um conto de fadas para se viver que não existe na vida real. Porque a vida real, ela não é fácil, ela é difícil, ela é complicada, ela é a vida é assim. A vida é treta, BO, você sai de casa, alguém corta a tua frente, bate no teu carro, você já fica bolado com aquilo, e aí tem hora que você já mistura tudo, diz que Deus esqueceu você, que aí então Deus já não te ama. Tá cheio de gente que é imatura, né? Que é aquela fé muito volátil. Tem dia que está apaixonado por Jesus, tem dia que está bolado com Ele. Sabe, é tipo o meu filho que acha que o dia que eu não dou o que ele quer, eu deixo de ser pai dele. Tu não é mais meu pai. Eu sou sim, sou teu pai. Ah, mas não é. Por quê? Porque eu não te dei o chocolate. Oh, nossa, que crime do Willy Wonka. Não, irmão, eu continuo sendo pai dele, mas eu preciso produzir nele um homem. Eu preciso fazer dele um homem, senão ele vai ser um menino para o resto da vida. Só que isso ele é gradativo. Eu não coloco meu filho para correr uma maratona de 42 quilômetros. Mas o meu filho não vai mais no meu colo, a não ser o dia que eu estou com vontade de pegar ele no colo, ou ele machucou a perna, alguma coisa aconteceu. Mas meu filho anda, então alguém que anda precisa andar. Essa semana nós temos uma moça que trabalha na nossa casa.
E ela foi dar comida para o nosso filho. E o Noah, que é o 02, que tem 5 anos, falou: não. Falei: que é isso? Que alfa? Ele falou: eu já como sozinho? Não precisa? E eu estou dentro do meu coração dizer: graças a Deus, né? Porque até a semana passada nós tinha que dar na boca dele. Mas aí a gente começou a produzir crise. Não, vai ter que comer. Coloca a mão e come. Então agora ele já aprendeu a lição. Ou seja, a gente precisa ser forjado para poder acessar a maturidade, para poder acessar promessas, para poder acessar a realidade daquilo que Deus vai fazer na sua completude. Seja sincero, tem coisas que se você não estiver pronto é melhor que não viva. Porque se viver antes da hora, aquilo que poderia ser a maior bênção do mundo para você pode ser a causa da tua destruição. Você sabe, você não dá na mão de alguém o que ele não está pronto para manusear e sabe mexer. Tem a hora certa. Eu vejo muito isso acontecendo no nosso tempo. A gente colocando coisas nas mãos dos nossos filhos. Eles não têm maturidade para mexer ainda, para levar para o colégio. Eu não quero entrar no assunto porque é polêmico, mas é chato quando você vê uma criança também que está adulta demais. Eu me irrito um pouco. Criança tem que ser criança, mas também não pode ser infantilizada para o resto da vida. Ela tem que amadurecer. Mas também me irrita quando tem criança que acha que é adulto, que quer fazer como adulto, que quer falar como adulto, que quer dar moral igual adulto. Aí você tem vontade de falar assim: não vai. Meus filhos, irmão, eles têm uma parada universal comigo, que é o meu olhar. No meu olhar, ele sabe o nível do grito que eu estou dando na minha alma. No meu olhar, irmão, ele já... pau fechou. Relaxa, baixa a poeira. Irmão, a minha filha Serena, que não é tão serena, ela é a chefa da gangue. Irmão, e eu vou levando ela. Mas tem uma hora que eu olho para ela e chamo pelo nome dela. Irmão, chamou pelo nome dela, ela ficou extremamente ofendida. Porque é bebê, princesa do pai, linda, gatinha, florzinha do pai. Mas quando eu falo Serena, irmão, já o olhinho esbugalha assim. Ou seja, a gente produz nos nossos filhos maturidade, mas não aceita que Deus produza maturidade em nós. A gente quer que os nossos filhos cresçam e a gente não quer crescer. A gente quer um conto de fada, a gente quer que tudo caia do céu, a gente quer que as coisas aconteçam, mas não é assim. A parada da nossa vida é: quanto antes a gente entende o jogo, mais rápido a gente aprende a jogar para zerar o game. E a parada da vida mais interessante de todas é: aprender a apanhar é o melhor começo para você ter na vida. Aprender a apanhar. Eu estou com um rapaz aqui olhando para ele, que é um legendário. Eu vou ser um legendário. Ele é o machão no legendário. Aqui, ó, PT. Eu estou te denunciando. Ele é vida louca. Pá, mete o louco na gente. Falei: irmão, eu falei pra mim, isso aí é um personagem. Isso aí não é brabo assim não, irmão. E aí o pau torava e eu ficava de boa. Não vou levar pro coração. Se levar pro coração é pior, irmão. Então fechava o pau e eu não levava pro coração. Resumo, tudo que você não leva pro coração passa mais rápido. Dói menos. Por quê? Porque você não... Ai, é comigo. Ai, ele me odeia. Ai, ele não gosta de mim. Não, não leva pro coração, não. Se ele tá com... Se o doidinho que te ataca é o problema, deixa ele que se resolva. Segue a vida vivendo. Eu não estou falando mais de você agora não, tá? Só para não ficar chato. Ficou preocupado. Agora entenda a parada. Aprender a apanhar é o segredo. Davi é inteligentíssimo. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai para o trono. Ele vai para Ramá. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai no Saul dizer: Saul, com licença, obrigado, eu serei o próximo rei. Davi não é ansioso para ir em Saul e dizer: Saul, com licença, você pode dar uma licença porque eu já sou rei. Não, Saul tinha 15 anos, Davi tinha 15 anos quando foi ungido. Ele tem a unção, ele tem a autoridade, ele só não tem a coroa. E não ter a coroa significa que você não é rei. Você é rei para quem já te viu reinando, mas para o resto você é só um pirralho. Entender o jogo é saber o seu lugar no mundo. É saber e entender que alguém você vai ter que ouvir, mesmo que a pessoa esteja errada. É isso, é aprender logo.
A parada do processo é porque o processo que Deus nos coloca tira o melhor da gente. O processo que as nossas decisões erradas nos colocam tira o pior de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa rapidamente entender é: o processo que eu estou, Deus me colocou ou eu entrei? O processo que eu estou vivendo, eu estou porque Jesus me enviou ou porque eu tomei uma decisão precipitada e estou colhendo da escolha errada que eu decidi? Essa é a primeira coisa. E a maioria das pessoas dão errado e colocam a culpa em... Não, irmão, no diabo. Isso é coisa do inimigo. Você já viu gente pegou dinheiro emprestado do agiota e disse que foi o inimigo? Bateu na esposa e disse que foi o inimigo. Traiu o marido e foi o inimigo. Não, irmão, foi só você, inconsequente, que não soube julgar com sabedoria as escolhas que você estava tomando, e agora a consequência chegou. Olha que vida real que você está. Então essa é a parada. O que eu estou vivendo? Deus me colocou? É a promessa que eu tenho que me faz ser necessário nessa forja que estou passando? Porque quando você tem essa certeza, aí você entra no jogo sem sentir dor. No sentido de que você não leva para o coração. Tudo é parte do processo que está te forjando para algo maior. E essa maturidade, ela é sinistra, porque você apanha e não dói. Te tentam te paralisar e você continua. Te ferem e você não sente. E nada irrita mais o adversário que bate naquele que não faz cara de choro. Minha esposa disse para mim uma vez que a mãe e o pai dela nunca bateram nela, porque bateram uma vez e ela não chorou, então não compensava. Eu tenho um meme na internet rodando agora que é maravilhoso, que é um monte daquelas irmãs de oração, do ciclo de oração, já viu? Que as irmãs do coquezinho, saia top, que as irmãs do manto que sai óleo da pele de unção. Irmão, o diabo passa e diz: não compensa. Não vale, não vai dar, não dou conta. Irmão, a gente tem que ser o tipo de gente que o inimigo olha e diz: não compensa. Não compensa, não dá. Tenta, ele não responde na mesma medida, ele não reage como a gente queria, ele não sofre como eu queria, então não compensa. Bom, Davi era um cara que não compensava, porque Davi ficou 15 anos aproximadamente fugindo no deserto. Quanto tempo? 15 anos, irmão. É sofrimento demais, é humilhação demais, é raiva demais. Tudo por causa de um homem. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Saul. O Saul, irmão. O Saul queria o couro do Davi, porque o Davi vivo significava ele perder o reinado. Porque na cabeça dele, o reinado estava na mão dele, mas quem determinava o destino da coroa era o Deus de Israel. Ah, meu Deus, 3 aleluia, eu vou falar pra galera de lá. Ei, lindo, tem coisas que você pensa que está no teu controle, por isso você está lutando com todas as forças, mas eu quero que você entenda que essa batalha é desnecessária, porque quem determina o final da guerra é Ele. Então, ao invés de lutar com as armas que os homens lutam, use as armas que o céu deixou para você. Olha, o Davi recebeu a promessa. A vida dele estava de boa, tá bom? A vida dele era de boa. Não era uma vida boa para o Instagram, mas era uma vida boa para viver. Porque a vida dele não era impressionante. Pelo menos a parte que as pessoas sabiam. Eu gosto disso. A parte que as pessoas sabiam era: Davi é um pastor de ovelhas. Qual é a parte que ninguém sabia? Um dia, um urso tentou pegar uma ovelha do seu pai e ele matou o urso. Gente, com licença, eu vou ter que ficar um pouco mais aqui mesmo, porque eu vou dar a notícia do leão aqui para ver se vira, tá? Um dia um leão quis pegar a ovelha do pai de Davi. Davi avançou no leão, arrebentou com o leão e o leão partiu para a eternidade. Só que isso ninguém sabia. Existem batalhas que são públicas e existem batalhas que são secretas. As públicas fazem o nosso nome conhecido, mas as secretas glorificam o nome dele.
Bom, quando a guerra é pública, a gente precisa dizer que quem fez a gente vencer foi ele. Mas quando é secreta, a gente sabe. Foi Deus que fez. Tem coisas que eu vivo e ninguém sabe. Só eu e Deus no meu quarto. E o pau fecha, resolve. A gente, Jesus fez glória. Mais um negócio, mais uma treta resolvida. É assim. Agora, a parada é que Davi tá de boa enquanto ele tá matando o urso. Enquanto ele tá matando o leão, ele tá tudo de boa, ninguém tá vendo. Agora o dia que ele vai para o campo de batalha e mata um filisteu chamado Golias, aí acordou a vizinhança. Quando o nome dele foi parar no Instagram da Galileia, aí, irmão, aí já é outra parada. Enquanto Davi estava matando leão e urso no secreto, não estava dando nada. Mas o dia que ele matou um gigante na frente do exército de Israel e dos filisteus, aí o jogo virou. O Davi viralizou. O filho de Jessé, com uma pedra na mão e uma funda, matou o gigante que desafiava o exército de Israel há 40 dias. Um menino, uma funda e uma pedra. A notícia foi essa. Mas os comentários era totalmente diferente. Saul tá assim, quem esse garoto pensa que ele é? Os filisteus estão dizendo, foi sorte. E o soldado de Israel deve estar dizendo, se fosse eu fazia melhor. Mas quem matou o gigante foi Davi. O problema é que quando você chama a atenção, você atrai inimigos e os inimigos se tornam numerosos. E aí é nesse dia que nós começamos a ver a vida de maneira nua e crua. A gente começa a entender que não é todo mundo que fica feliz com a nossa felicidade. A gente começa a entender que não dá para contar tudo para todo mundo. A gente começa a entender que não dá para abrir o coração para qualquer pessoa para pedir conselho. A gente começa a compreender que não é todo mundo que de fato quer chorar com a gente. Não é todo mundo que fica feliz quando você vive uma vida melhor do que a dela. Principalmente se for melhor do que a dela. Se for abaixo, ela até fica feliz. Mas se for melhor, aí é bom que você guarde para você esse sorrisinho bandido. A vida é essa. Quando a gente começa a descobrir, aí ou você se vitimiza, ou faz igual, ou evolui e se torna acima daquilo que se espera. E o que é alguém que está acima do que se espera? Não sucumbe com as armas do adversário, não paralisa por conta de opinião e não ataca com as mesmas armas daqueles que estão guerreando lá embaixo. Meu Deus do céu, preciso que você fale para algum irmão perto de você e diga, a tua arma não é a mesma. Mas você tem que apanhar primeiro para aprender. E normalmente não dá para ser só uma vez. Às vezes tem que ser umas 2, 3 para ficar bom. Quando você apanha umas 2, 3 vezes na mesma área, na quarta você já é igual o gato que se afogou um dia. Você passa longe da poça. Você já fala, eita, ó a poça lá, o gato já mudou de caminho. Você sabe, tem coisa que a gente tem que aprender vivendo, irmão. Não adianta alguém ensinar. Essa seria a coisa mais sábia a se fazer. Ouvir o conselho do sábio e reproduzir aquilo que ele te explicou. Mas a gente gosta de sofrer. Irmão, quem aqui, quem nunca foi para uma viagem com a pessoa errada e não dava para voltar? Ai, você chegou no meio do caminho, pau fechou no avião, o casal já se arrebentou, um climão terrível. Vamos comer o quê? Tanto faz. Vamos para onde? Tanto faz. Vamos tirar uma foto, tira vocês. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Não tem pra onde você correr, irmão. Você pegou hotel junto, voo junto, tudo junto. Irmão, plano B, seja inteligente. Quando você for viajar junto, compra uma passagem reembolsável. Se for para uma casa, pega 2 carros. Se é 2 casal, não fica num carro só. Se der ruim, você sai do teu carro e embora de boa. Vai viver a tua vida, vai pro shopping. Mas sabe quando que a gente aprende isso? O dia que fecha o tempo, você não tem para onde ir.
Eu tenho uma história na minha vida, irmão, que é um dia eu fui para uma ilha. Meu Deus, irmão, eu tenho raiva de mim de lembrar disso. Eu fui para uma ilha e eu não sei pilotar barco. Eu fui no barco do doidinho. E o rapaz, irmão, era uma pessoa na terra, outra pessoa na ilha. Irmão, o rapaz me distratou, me humilhou, me ofendeu. Eu e minha esposa entramos pro quarto para chorar. Mas faz o quê? Tem que dormir na casa do infeliz. Acordar pro café da manhã, tá lá o cara com a cara de glúteo. E você não tem para onde correr. Aí, irmão, lá vai o cão arrependido, voltando para casa. Minha esposa morrendo de vergonha, envergonhada. Eu humilhado. Irmão, se eu soubesse uns golpes, mas não sabia pilotar o barco. Irmão, naquele dia eu cheguei na terra firme e falei: nunca mais, nunca mais, ilha, nunca mais, nunca mais. O dia que eu for para uma ilha, irmão, ou vai um barco reserva, ou tem que ter um helicóptero, ou eu tenho que conseguir nadar suficiente para voltar para a margem. Porque ir para a ilha com doido, nunca mais eu vou. Mas sabe como eu descobri isso? Da pior maneira. A vida é assim. Tem coisas que você descobre da pior maneira. E eu quero que você compreenda rápido, que quanto mais rápido você aprender, a forja conclui, e o processo que você demoraria anos passa em meses, porque você aprende rápido. Fala para quem está perto de você: aprenda rápido, pelo amor de Deus. Porque ficar apanhando a vida toda não vale. Agora olha qual é a parada. Davi está aprendendo rápido. Ele não está desistindo, ele continua. A palavra de Deus, eu vou permanecer. Pode para um lado, pode para o outro. Só que daí tem um dia que o Saul entra na caverna e fica de costa para ele. Naquele dia ele poderia ativar a vingança na medida que foi perseguido por Saul e usar a mesma estratégia de um assassino. Mate o seu problema. É o dia que a ira nos governa. É o dia que a crise tenta determinar as nossas ações. Só que aí a Bíblia diz que Davi ouve alguém dizendo: vai, Davi, é a tua oportunidade, rebenta. Aí o Davi fala: não, quem vai me dar a coroa é o Senhor, e Ele não mandou eu fazer nada. Eu vou ficar de boa. Saul sai da caverna e Davi só faz assim, ó: ei, ó, se eu quisesse. Já viu aquele do jacaré da água? Ó, se eu quisesse. Irmão, a parada mais maravilhosa é que quando você amadurece, as armas que você usa não são as mesmas do inimigo. E o campo que você batalha não é o campo do inimigo. O campo que você batalha é outro. As armas são outras. Você tem sabedoria. Vou te falar uma parada que aconteceu comigo. Irmão, fevereiro foi um mês de milagre. Eu vivi muito milagre. Deus fez muita coisa maravilhosa. E aí, irmão, o pau torou. Viralizou um vídeo meu falando umas paradas que os irmãos ficaram muito brabo. E eu não tiro nenhuma palavra do que eu disse. Eu acredito exatamente no que eu falei. Mas que como as pessoas trabalham com corte, eles isolam uma frase que lhes interessa. E como dá hype, como dá número falar, aí eles pegam mesmo. Eles só estavam esperando o corte perfeito. E eu estava pregando, dando muito munição para eles. Imagina, eu prego todo dia, tem mensagem todo dia, tem munição à torta direito para eles. É só eles pegar um editor bom. Recomendo. Pegue editores melhores. Aí, irmão, tem um dia na vida que você acorda meio dodói. Tem um dia que você tá machão, você apanha e não sente nada. Mas tem um dia que um comentário te pega. E teve um dia que eu vi um comentário. Eu não assisto vídeo de ninguém falando. Eu não assisto, isso eu não assisto, eu me recuso. Nunca vejo, nunca vi, nunca verei. Deixa eu falar. Mas eu vi um comentário na hora errada, no lugar errado. Irmão, aquilo me acendeu uma ira.
Me acendeu aquela parada da justiça própria, sabe? Eu imagino Saul entrando dentro da caverna, Davi olhando e falou assim: agora eu vou arrebentar ele. Só que aí a maturidade de Davi diz: ei Davi, para, eu te prometi, eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Você é o rei de Israel. Mais cedo, mais tarde, você vai assumir o reino. Relaxa. Agora, irmão, eu tô aqui. Ai, vontade de... Aí eu pensei, vou responder. E aí, irmão, peguei minhas notas do Instagram e peguei todos os argumentos que o povo fez para atacar o vídeo e fiz todos os contra-argumentos. Coisa mais linda ficou o texto. Fiquei com orgulho de mim. Nossa, que inteligente. E tava tudo preparado. E eu falei, agora eu vou gravar o vídeo. Aí me deu uma parada na cabeça. Pede conselho. Só que isso era 3 horas da manhã. Irmão, 3 horas da manhã eu fiz um grupo de WhatsApp. SOS, confusão. E coloquei as 10 pessoas que eu mais respeito na minha vida. Os homens de Deus que eu escuto, que me... Homem de Deus. Coloquei e gravei um áudio. Gente, estou com uma ideia brilhante. Que a gente quer convencer o conselheiro. Eu vou responder. Eu vou processar. Hoje vou derrubar canal de todo mundo. Vou fazer. Não pode usar minha imagem. Minha imagem é inviolável. Não pode usar. Todos os argumentos bons. Vou fazer isso, aquilo, tudo. Eu queria para saber de vocês o que vocês acham. Não devia ter feito a última parte. Porque a gente devia ter, se eu tivesse só comunicado, entendeu? Mas eu perguntei o que eles acham. Aí, irmão, como é bom ter gente que já apanhou nas áreas que a gente está apanhando agora. Nossa, como é bom. O primeiro que me respondeu, irmão, é o recordista mundial de pancada pública. Ele já me respondeu assim, ó: não viaja. Não tem por que fazer isso. Você vai descer no mesmo nível de quem, ao invés de estar pregando o evangelho, está atacando a mensagem dos outros. Continua pregando, continua falando de Jesus. Não baixa o nível. Você é evangelista. Você não precisa discutir a sua teologia. Tem fruto, continua. Calma, irmão. Calma. Eu não estou feliz com isso não, irmão. Eu estou aqui, ó, galgalinho de briga. Não, quero dar-lhe. Aí vem o outro e diz: abre a página do infeliz que te atacou e vê as visualizações que ele tem. Você vai perceber uma coisa: só tem visualização o vídeo que ele fala de você. O resto ninguém enxerga, ninguém vê. Não é que era verdade? Ninguém vê o resto, porque o resto é eles tentando fazer uma coisa certa. Só dá visualização que eles estão fazendo errado. É o jeito de crescer na internet. Ou você produz frutos de valor, ou você está fazendo confusão para atacar alguém. Nada anima mais o ódio do que o ódio compartilhado. Aí eu olhei aquilo e falei: Deus do céu, é verdade. Aí ele falou: rapaz, se você fazer o vídeo, você vai dobrar a audiência do rapaz. Aí que ele vai querer te atacar. Porque ele só quer isso, que você responda. A frase foi: não morda a isca. Irmão, deletei o grupo. Problema resolvido. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu me lembrei do porquê Deus me chamou, me lembrei da onde Ele me tirou e tenho um leve vislumbre da onde Ele vai me levar. Não faz sentido parar agora. Não faz sentido usar a mesma arma. Não faz sentido usar a mesma estratégia. Melhor continuar falando dele. Fala de Jesus, a melhor coisa é falar de Jesus. Deixa eu falar uma parada para você, meu lindo. Quando você aprende a apanhar e você não esmurece, você não desiste, você não vai embora, você permanece de pé, você cresce, você evolui, você amadurece. E o processo que levaria anos para aqueles que toda hora está desistindo, para você que não desistiu, para você que suportou, para você que aguentou, vai passar rápido demais. E quando menos você perceber, aquilo que era só uma promessa vai ser o seu maior testemunho e a sua realidade.
Quando Davi tinha 30 anos, ele foi para Judá e foi ungido a rei de Israel. 3 amém. Vou dizer de novo. 15 anos depois, Davi se tornou o rei de Israel. Eu vou falar então para você. Não importa quanto tempo passou desde quando Deus te fez a promessa, Deus nunca se esqueceu de nenhuma palavra liberada sobre você. Quando você concluir o processo, quando você vencer todas as etapas de pé, sem esmurecer, sem falar contra aquele que te chamou, sem desistir e pestanejar, se você prevalecer, haverá um dia que o processo vai acabar e tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E o dia que acontecer, porque você passou pelo processo, a bênção da promessa não vai roubar o teu coração. O coração ainda será de um menino que foi achado no campo. O coração ainda será puro e as suas armas serão as armas do Senhor e não a dos seus inimigos. Olha, a gente só precisa aprender logo. Irmão, meu conselho para você, meu lindo, minha linda, aprende a apanhar rápido. Toda área que você caleja não consegue mais te parar. Então bateu, não foge, não desiste, não reclama, fica. Porque a hora que bater de novo já não vai doer mais como da primeira vez. E a hora que bater pela terceira vez já não vai nem perto da primeira, nem perto da segunda. E quando você menos perceber, naquela área que você foi ferido, agora você tem autoridade para ser testemunho para aqueles que acabaram de chegar na vida. Processos te dão autoridade na área que você é ferido. Na área que você é ferido, você tem autoridade para ter palavra sobre a vida daqueles que estão começando na batalha. Porque isso é maravilhoso. O processo não é para te matar, o processo não é para te destruir, o processo é para te forjar para o lugar que ele está te levando. Bom, eu acho que isso dá para até isolar. Entenda logo, o processo não é para te entristecer, o processo não é para te fazer desistir, o processo não é para te paralisar, não, o processo é para acelerar você, o processo é para gerar maturidade, o processo é para te dar autoridade. Todas as áreas que o processo te fere, você tem autoridade para influenciar no processo do próximo. Ou seja, aquilo que demorou um mês na sua vida, naquele que vai vir a partir de você vai demorar 10 dias. Por quê? Porque a autoridade acelera o processo. A autoridade te leva para o centro da vontade de Deus. Mas a autoridade não é gerada no dia confortável. A autoridade é gerada no dia do caos, é gerada no dia da crise, é gerada no dia da dor. Só que quando você passa, você olha para trás e diz: agora eu entendi. E naquilo que você é ferido e cicatriza, a autoridade que você carrega é incomparável a só aqueles que dizem sentir o que nunca viveram. Termino, vou terminar. Vamos terminar? Fiquei com dúvida agora. É que o Davi já virou rei e eu ainda estou aqui me batalhando para fazer alguma coisa na vida. Eu estou só no começo da jornada. A melhor coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca está pronto de fato. E tudo, mesmo que seja ruim, nos ensina a ser melhor. Só um amém. Eu vou dizer de novo: não existe nenhuma batalha que Deus permite você passar ou entrar que não te fará bem. Mesmo aquelas injustas, mesmo aquelas que você não merece, mesmo aquelas que você não semeou para colher, se aconteceu, aproveite. Passe por cima da tempestade, mas sem perder a essência daquilo que ela vai te produzir. Porque a prova, a batalha, a guerra, não é por conta do seu acerto ou do seu erro. Quando Deus te coloca, é sobre o seu destino, é sobre o teu futuro. Se Deus permitiu, Deus está te preparando para algo muito maior, muito mais extraordinário do que você imagina. Então, lindo, aprende a apanhar logo. Quanto antes você apanhar e aprender a suportar, mais rápido você vai vencer o processo que você está.
Tudo é assim. Quando você compreende, passa rápido. Quando você entende, passa rápido. O problema é que quando você não entende, se vitimiza, ou você desce para a mesma zona de confronto, você atrasa. Sabe, não vale a pena descer para a zona de confronto aonde os teus inimigos estão. Não vale a pena usar as mesmas armas que os seus inimigos estão usando contra você. Porque se esses inimigos estão no lugar que Deus permitiu que eles estejam, é para forjar você. Não para que você desça aonde eles estão, mas é para que você vá mais para cima, aonde o Senhor te aguarda. Então a forja, ela não pode te puxar para baixo, ela tem que jogar você para cima. Nada faz a gente crescer mais do que o dia da angústia, o dia da prova, do ataque. Só que aí que tá, não desce para o campo de batalha, a sua arma não pode ser a mesma. Entende logo, aprenda a usar as armas certas, a sabedoria, a oração, o jejum, os bons conselhos, que quando menos você perceber, porque entendeu como o jogo funciona, você já vai ter zerado o game. E quando zera o game, irmão, aí já era. Aí o inimigo que parecia ser gigante vai parecer um gatinho. A prova que parecia ser algo gigantesco vai parecer uma kitnet. Até o dia que o Senhor falar para você: acabou, bebê. Agora é a hora de reinar. 3 amém, vou falar de novo. Acabou. Agora é a hora de reinar. Só tenho uma notícia para você. Ai, agora que pega. No dia que você começar a reinar, vai dar saudade de quando você era só um fugitivo. Porque a medida da proporção do que Deus te confia determina o tamanho dos ataques e das provas que você vai viver. Tenha medo de se tornar rei. Se você fosse Davi, pensaria 10 vezes antes de se tornar rei de um lugar como Israel. Por isso que passar pela prova completa é importante, porque se você se torna rei com coração de escravo ou só com coração de pastor, você não dura um dia no reinado, porque as provas que virão no dia que você começar a reinar na promessa que Deus tem para você serão ainda maiores. Ai, pensei que ia acabar. Não, irmão. É a parte 2 da temporada. É a próxima temporada da série da sua vida. A primeira foi a promessa. A segunda foi o processo. O terceiro foi o reinado. Mas o reinado, irmão, tem mais de 400 capítulos. Nunca mais acaba. Treta, resolve a treta, outra treta, resolve a treta, outra treta, resolve a treta, e confusão, e agora tô com vontade de voltar a ser fugitivo de novo. Não, é rei agora. Se lascou, você quis, passou pelo processo, agora aguenta. Amém. Jesus. Ai, Jesus. Tinha que acabar isso uma hora, Jesus. Não tem como. É muita confusão. Mas como a vida é isso, a gente não vai desistir dela. A gente vai ir até o final. Mesmo que nos custe, mesmo que nos cobre, mesmo que em algum momento pareça que tudo está perdido e que nada mais vai acontecer. Mas Jesus, nós vamos prevalecer. A gente não vai sucumbir, a gente vai permanecer de pé, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, Jesus. A gente vai até o final, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós permaneceremos de pé, em nome de Jesus. Amém.
Fala, meu lindo, minha linda. Eu tô ficando mal acostumado. Oi, tudo bom? Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você acredita que essa palavra, ela tem o poder de quebrar cadeias do seu coração, de coisas que você está lutando e guerras que nem existem de fato, mas estão desgastando você, estão fazendo você sofrer de uma maneira até injusta. E uma palavra tem o poder de levar a gente para as guerras certas, para fazer a gente olhar de maneira clara para o todo. Às vezes você está sofrendo de varde, e talvez hoje a verdade mais clara que você vai descobrir é que está sofrendo sem precisar. Se tiver alguém perto de você bonito, se não tiver, continua olhando para frente, não tem problema. Mas olha bem na baguinha do olho dele, vê se ele não está com carinha de cansado. Dá uma olhada, vê se não tem uma olheirinha funda, vê se não venceu o procedimento. Se está com cara de cansado, às vezes não é nem porque acordou cedo, é só porque está sofrendo algo que nem de fato está acontecendo. Só que, bom, antes da gente ir para essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Tá vendo? As pessoas estão clamando. Curte o vídeo, meu lindo. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. Entendeu? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, evangeliza com essa mensagem. Manda para alguém que você sabe que precisa. Peça para Jesus: Senhor, me dá um nome para mandar essa mensagem. Às vezes vai da sogra, manda para ela, para o sogro, manda para a família, para o grupo de amigos que você tem vontade de sair toda semana. Manda lá e deixa. Mas seja instrumento de Deus agora. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Ai, tem sininho. Trouxeram o sininho. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, às 5 horas da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus por aqui. E agora, antes de ir para o vídeo, o meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística, para você conhecer e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós começamos um projeto novo e que Deus tem colocado tanto amor no nosso coração. Enquanto você assiste essa mensagem agora, tem pessoas lá no Paquistão que estão escravizadas no trabalho para pagar dívidas, seus filhos, seus netos, gerações escravizadas. Mas Deus tem usado o nosso ministério e de outros milhares para ser a ponte de resgate. Nós resgatamos essas crianças, colocamos elas na escola. E isso, obviamente, a gente não faz sozinhos. Nós somos mantenedores, nós temos missionários fazendo isso agora naquele lugar. E você pode ser parte disso tudo. Então você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador e você pode ser também um doador. E tudo que você precisa saber está aqui. Vamos fazer o seguinte: tira todas as distrações agora, abre o seu coração e se prepare, porque a gente vai para a palavra. Vamos para o vídeo. Ai, ai. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz o seguinte: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados.
Sabe quem está escrevendo isso? Elias. Elias que está escrevendo isso. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele está dizendo para Deus: eu sou um fracasso. Elias foi um homem usado por Deus num dos tempos mais sombrios de Israel, aonde o paganismo, a adoração ao Deus de Baal era a realidade daquele povo. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, e eles eram extremamente cruéis, eram pessoas do mal. E é esse homem que Deus levanta no meio dessa turma louca, acontecendo um problema moral absurdo, espiritual terrível. E esse homem ora, e o céu se fecha por 3 anos e meio. E é esse homem que está dizendo: eu sou um fracasso. É esse homem que está dizendo: eu sou como meus antepassados, tira minha vida. É ele que está dizendo. Então ele diz: me leva dessa terra. Ele vai para longe, ele vai para o deserto, ele se esconde numa caverna. Mas esse homem orou, e durante 3 anos e meio não choveu na terra. E teve um dia que ele foi e orou, e a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. A chuva caiu de volta, e a Bíblia diz que nesse dia ele matou 450 profetas de Baal. E havia também os profetas de Azerá, cerca de 400, que a Bíblia não diz o que ele fez, mas talvez esse homem, poderoso na batalha, cheio de Deus e de autoridade, que ora e o céu fecha, que ora e o céu abre, está dizendo: eu sou um fracasso, me mata, tira minha vida. É doido imaginar que esse vencedor, esse homem, ele está vivendo isso. E aí, a parada é, porque um bilhetinho chegou para ele. Jezabel mandou: eu vou fazer com você em 24 horas o mesmo que você fez com os profetas. E um bilhetinho fez ele dizer tudo que a gente leu: eu sou um fracasso, tira minha vida, fugitivo. Derrotou 450 profetas da espada e fugiu de um bilhetinho. Sabe o que é isso? É a prova que algumas coisas têm o poder de dominar a nossa mente e criar uma história fictícia que a gente acredita numa guerra que nem aconteceu. É tão doido imaginar que esse homem está dentro de uma caverna, escondido, morrendo de ansiedade, de medo, de uma mulher chamada Jezabel, sendo que os profetas dela foram mortos por ele, sendo que ele orou e o céu fechou, sendo que ele orou e o fogo desceu. Mas essa é a parada: quando nós somos dominados pelo sentimento errado, nosso cérebro apaga aquilo que deveria controlar a positividade ou a fé do nosso espírito, da nossa alma. É muito doido imaginar isso, né? Mas olha que interessante. Alguém aqui já ficou ansioso a ponto de acelerar o coração? Quem? Que isso? São tudo doidinho. Também sou. Alguém aqui já ficou ansioso de suar a mão? A mão parece um slime. Alguém aqui já ficou nervoso de não conseguir dormir? Ai, que coisa boa. Tudo igual. Fala pra quem tá perto de você: nós somos igual. Nossa, que coincidência. Tudo doidinho. Agora, já parou pra pensar que você suou a mão por algo que não aconteceu? Você ficou sem sono por algo que não aconteceu? Você ficou com o coração apertado por algo que não aconteceu? E sabe o que é a loucura? É porque isso a medicina explica e o Elias está vivendo na prática. Em 1996, se eu não me engano, acho que é isso, Dr. Joseph, conhecimento científico, valoriza. Nossa, sério, estou impressionado comigo agora. Dr. Joseph escreveu um artigo científico que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar de maneira clara
o que é real e o que é imaginário. Nossa, irmão, isso aqui é sinistro. Como assim? Exatamente. Tem coisas que estão na tua imaginação que o teu cérebro não sabe se é verdade, mas ele faz o teu corpo reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Existe uma... Tem mais conhecimento por aí agora. Ele ativa o nosso sistema límbico. Ah não, você tem que respeitar. Foi sinistra a pesquisa. Top, que isso? Como assim límbico? Também não sei onde fica, mas é no cérebro da gente. Que quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro, por não saber se é real ou fake, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, o sono vai embora, a cabeça dói. Ou seja, o nosso corpo sofre por algo que não está acontecendo, porque uma informação entrou aqui e governou o nosso corpo. Por isso que está cheio de gente com cara de cansado, que estão vivendo guerras que não estão acontecendo, estão lutando guerras que não estão acontecendo, estão sofrendo, chorando por algo que nem sabe se vai acontecer. E isso, meu lindo, é o que mais destrói a vida da gente. É como se a gente estivesse no dia certo, na hora certa, na presença de Deus, que é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele tem o poder para fazer pela sua palavra, e a gente está vivendo algo na frente do que Deus não falou, no lugar aonde Ele não nos chamou, e a gente está lá. A gente está preso no negócio. Quando eu olho para Elias, eu estou pensando: Elias, faz uma leitura rápida, analisa o tamanho do inimigo. Mas tem uma parada que a gente não pode ignorar. Elias está cansado. Elias está cansado. Então, alguém cansado não pensa direito. Eu tenho a minha esposa, ela com fome não pensa direito. Estava feio. Fica com um mau humor terrível. Faz parecer que eu nem sou esse príncipe. Me trata mal. Pronto, já desabafei, agora eu continuo na parte do Elias. Brincadeiras à parte, o Elias, ele é um homem de Deus, só que ele está cansado. Só que olha o problema de, além de estar cansado, a Bíblia diz que ele se isola. Ele vai para o meio do deserto. Irmão, já dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do... Ninguém chamou ele aqui não. Cabeça vazia é oficina. Quer dizer, você está cansado, agora você vai e se isola. Aí ele se isola. E ele se isola e tem mais um fator: ele está decepcionado. Sabe por que ele está decepcionado? Porque ele criou uma expectativa no coração. Qual foi a expectativa? Como ele é um homem de Deus e ele está manifestando os sinais para Israel, na cabeça dele, quando o fogo descesse, o povo ia mudar o coração. O povo ia reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Jeová, que era Ele. Mas a Bíblia diz que o povo é de coração duro. Então ele está cansado, decepcionado, porque o fogo desceu e ninguém mudou nada. Então agora, cansado, decepcionado, isolado, o que acontece? A guerra está aqui dentro. E quando a guerra está aqui dentro, quem está fora não consegue dar palpite, porque nem sabe o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas vive em crises silenciosas, e a vida está uma loucura aqui dentro, mas fora está tudo bem. A pessoa não fala para ninguém, mas ela vai se isolando, e quando ela vê, ela foi governada por uma guerra que nem aconteceu. Por que Elias está morrendo de medo? Elias está morrendo de medo porque agora cansado, decepcionado e também isolado, ele não consegue ter uma visão clara de tudo. Quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado, o nosso inimigo, que é pequeno, parece ser gigante. Nossos olhos ficam deturpados. Então a gente sofre por uma guerra que não aconteceu e que a gente teria condições plenas de vencer, simplesmente por causa da ansiedade. Mas a gente não gosta de falar de ansiedade, porque para nós a ansiedade é meio que um pecado. Você já viu alguém dizer que a ansiedade é falta de Deus? Que a ansiedade é falta de fé?
Irmão, a ansiedade não é falta de Deus. Se fosse isso, Elias não ia ficar ansioso. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é um termômetro de uma área da nossa fé que precisa pegar fogo de novo. Mas não é falta de fé. Porque se fosse falta de fé, quando Deus fosse encontrar ele na caverna, Deus ia chegar metendo louco. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Só se fosse você, estava dando glória a Deus pelo menos. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus sabe trabalhar com a gente. Deus sabe. Deus sabe que se chegar muito na vida louca, nós espanamos, nós já se perdemos, trupicamos na própria pé, e quando veja, foi embora. Deus sabe como chegar. Elias está dentro de uma caverna, chorando, gritando para Deus levar ele. Aí a Bíblia diz que Deus vai por parte. Deus manda um anjo na frente. Irmão, Deus é maravilhoso, fala sério. Deus mandou um anjo na frente. O que o anjo tinha? Comida. Irmão, pelo amor de Deus. Comida, pão e água. Aí Deus entra depois. E como que Deus fala? Deus fala sussurrando. Deus não fala gritando. Deus fala aqui, ó. Ô Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Elias, aí Deus diz: sai daí, Elias. Sai daí. Eu tenho um plano com você. Eu estou contigo, Elias, eu não te abandonei. E outra, tem uma informação que tu não sabe. Lá em Israel tem 7.000 homens que não se curvaram e que temem a mim. Não desiste não, Elias. Tem gente que tem esperança. Tem mais de 7.000 lá. Vaza daí, Elias. Sai de dentro da caverna. Essa é a parada doida. Aí gente, porque cria uma expectativa errada, prefere não admitir que está ansioso para não parecer que está errado. E a gente esconde guerras aqui dentro que são nutridas durante anos e que nunca de fato acontecerão. E a gente está sofrendo sozinho. Agora Deus é tão incrível que a primeira coisa que ele faz é, ele tira a objeção de dentro de Elias. Elias, tem mais de 7.000 homens lá que não se curvaram. Você pode pensar que o dia que o fogo desceu não fez resultado. Fez sim, Elias. Tem 7.000 homens lá, Elias. Sai da caverna, Elias. Você já comeu? Sai da caverna. Agora, a loucura de tudo é imaginar o seguinte: que nós, na maioria das vezes, estamos exatamente nessas circunstâncias, paralisados na vida, com medo de coisas que não era para ter medo, com guerras que não acontecerão, mas para a gente parece que vai acontecer. E a gente está vivendo assim, angustiado e sofrendo, e parece que a gente não entrega de fato para o Senhor o negócio. A questão importante é, a ansiedade, ela não é falta de fé. Isso você precisa ter certeza disso. Eu vou falar de novo para você fixar. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Elias, eu tenho uma informação para você. Tem 7.000 homens que não se curvaram. Há uma esperança. Levanta a cabeça. E outra, agora só eu estou dizendo, o que é Jezabel perto de você, garoto? Você arrebentou 450 profetas de Baal. Sai de dentro da caverna. Não, vou melhorar. Ô lindo, ô fofinho, ô cansado, ô sofrido. Essa guerra que você está lutando não está acontecendo não.
só está dentro da tua cabeça. Esse medo que você criou não é real, só está dentro da tua cabeça. Ei, lindo, confia nele de verdade. Deposita toda a tua história na mão do Senhor. Confia que ele está cuidando da sua saída e ele vai cuidar da sua chegada. E entrega para ele logo e para de sofrer. Ei, bora! Sabe, eu preciso falar isso para você. A guerra não era nem do Elias, a guerra era do Senhor. Tem gente morrendo por uma guerra que nem é dele, sofrendo por uma guerra que nem é dele. Mas sabe, antecipadamente, que é a coisa mais absurda, sofrendo por antecipação. Vou deixar claro, o ansioso sofre de varde e sofre por antecipação. Não tem nada acontecendo, não tem BO de fato, não tem guerra, não tem luta, tá só aqui na cabecinha dele. Então, porque só tá aqui na cabecinha dele, o corpinho dele pensa que é real. Então tá com uma cara de sofrido, tá com uma cara de acabado. Mas eu tenho uma notícia para você, lindo. Jesus está chegando na caverna que você se escondeu, no meio desse sentimento de derrota, de ansiedade, de perda. E ele está dizendo para você: eu tô no controle, relaxa. Eu tô cuidando de todas as coisas. Eu cuidei ontem, eu cuidei hoje e eu vou cuidar amanhã. Eu estou com você, não perdi o controle. Irmão, eu vou terminar, vou terminar. Mas não tem mais nada do Dr. Joseph para falar, porque eu estudei tanto sobre o Dr. Joseph. Gostei. Terminei tudo do Joseph. Agora é você que tem que resolver aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus lá em cima. Então, vamos resolver nós aqui. Como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Já parou pra pensar que é meio sinistro isso? Se a ansiedade está conectada ao que não aconteceu, como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Irmão, sabe o que é o problema? É que eu sou muito ansioso. Eu vou ter que ver essa mensagem umas 3 vezes por mês, pelo menos. Vou gravar a série em Belo Horizonte. Será que vai dar certo? Será que o povo vai? Será que o povo lá é tão animado como... Não, a hora que eu tô pensando: Senhor, me ajuda. Eu não conta, Senhor, ó céu, ó vida, ó azar. Aí eu chego em Belo Horizonte e vocês estão aqui. Fala pra mim, para de ser tonto. Deixasse pra sofrer no dia então, pelo menos. Mas não, a gente tá tentando viver uma estação da vida que os nossos olhos nem conseguem enxergar. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá para resolver um problema que não existiu. É só trocar a fonte é só trocar a fonte do sentimento que nos governa. Quer ver? André, é para você que vai casar essa aqui. Tá ansioso? É lua de mel, né? A Pai Santo tá só pensando: como vai ser? Queria poder te falar o que acontece depois que a gente casa, mas deixa pro próximo episódio. Escute, se o sentimento de ansiedade produz no nosso corpo dores que não existem, existe um sentimento que produz no nosso corpo o que de fato também ainda não aconteceu. Tá, vou tentar melhorar. Se o sentimento é de ansiedade, a mão sua. Se o sentimento de ansiedade ele nos governa, o coração acelera. Não, pelo amor de Deus, não, vamos junto, vamos lá.
Eu vou fazer a introdução para vocês entenderem então, porque eu acho que alguém esqueceu. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Então, se a gente está ansioso, nosso cérebro, porque está processando uma guerra inexistente, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, a cabeça dói, certo? Se o nosso corpo sente o que a gente pensa, então, se a gente mudar o sentimento, o nosso corpo vai ter uma reação também. Então, tire a ansiedade e coloque a confiança em Deus dentro de você. Coloque dentro de você. Não, calma. Coloque dentro de você a oração. Coloque dentro de você o clamor. Coloque dentro de você a fé. E algo vai acontecer com o seu corpo. Ele vai entrar em descanso. Porque a palavra de Deus diz que se nós não ficarmos ansiosos, mas colocarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que rouba a nossa paz, então a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também. Sabe, só para terminar, pensa comigo. A gente acorda de manhã, certo? E naquele dia, a gente tem uma entrevista de emprego. Aí a gente fica muito ansioso, porque na nossa cabeça a gente já criou um problema. Qual é o problema? É que você colocou no currículo inglês intermediário. Então o que você imagina? Que você vai chegar na entrevista e o entrevistador vai falar assim: How are you? What's your name? E você vai falar: I'm fine, thanks. My name is. Você está pensando, nossa, ele vai perguntar tudo em inglês e pronto, acabou. Eu sou intermediário, mas é que eu falo espanhol também, então eu confundo às vezes. Sabe que você tem que saber que talvez o teu entrevistador também colocou no currículo dele que o inglês dele era intermediário. É só um exemplo para você entender que de fato a gente não consegue saber o que vai acontecer no minuto após. Você não sabe o que de fato te espera. Você não sabe o que a vida vai lhe trazer. Você não sabe aonde tudo vai te levar. Você não sabe o que está te esperando da porta para fora. Então, se eu não sei o que me espera da porta para fora no meu futuro, eu só preciso saber de uma coisa: que Deus esteja comigo indo e que o governo dele já esteja me esperando. Porque se eu sei que Deus está comigo e o lugar que eu estou indo Ele já preparou, então eu posso descansar, porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. E é nesse dia que a gente começa a descansar na vida e vira um passageiro que não faz pergunta para o piloto, porque Ele está no controle, governando todas as coisas, e Ele sabe pousar e decolar. Deixa na mão dele. Sabe, isso aqui é papo para gente que fica velho, fica assim. Tem gente que só quando é velho fica assim: ah, já foi, já passou por tudo na vida, não precisa sofrer por isso. Já viu? Você fala com uma pessoa mais velha, fala: nada, sofre nada, isso é besteira. Mamãe, a gente tem que aprender isso logo. A gente não precisa ter 60 anos para aprender a saber que algumas coisas realmente na vida não tem controle, que a gente tem que confiar de Deus de verdade. Então fala para alguém que está novinho perto de você ainda. Fala para ele: meu lindo, vai esperar até 100 anos para ficar leve? Olha a cara de sofrido que você está.
Quando a gente vê alguém ser ruim, o que a gente diz? Parece que não tem problema. Às vezes teve mais problema do que você. A diferença é que ele não se preocupou, ele se ocupou. Ele viveu estação por estação. Deus cuidou de todas as coisas e ele ainda está de pé. A gente está muito preocupado. Quem está muito preocupado está vivendo no futuro, morando no presente. Então não desfruta do presente e não tem nenhuma certeza sobre o futuro. Agora quem está descansado sabe que o futuro Deus está comandando e que no seu presente reside a paz que excede todo entendimento. E essa é a graça da vida. Quem descansa no eterno vive uma vida de plenitude. Mesmo no meio da tempestade, ele confia que o Deus que lhe chamou pelo nome tem poder para andar por cima das águas e acalmar qualquer tempestade. Ô Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Elias saiu da caverna, essa parte é boa. Jezabel prometeu que ia matar ele em quantas horas? Eu preciso que vocês aumentem a expectativa agora. Vai ser sinistro, o final é melhor do que tudo. Não, eu ensaiei para essa parte, você não está entendendo? Em quantas horas Jezabel prometeu que ia matar Elias? Vou falar para você, passou 24 horas e Jezabel não conseguiu. Obrigado, glória a Deus. Passou 48 horas, Jezabel não encontrou Elias. Passou 72 horas, Jezabel não achou Elias. Passou um mês, Jezabel não achou Elias. Passou um ano, Jezabel não achou Elias. E Jezabel pode procurar o resto da vida dela, porque a Bíblia diz que Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele subiu transladado numa coluna de fogo. É lindo! A palavra dela não conseguiu cumprir. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer. A vontade dele vai prevalecer. Então, Jesus, nós estamos de boa. Chega de viver treta na nossa cabeça do que ainda nem aconteceu. Jesus, coloca na nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Renova a nossa fé. Jesus, a gente tá se preocupando com coisa que não tem nada a ver. Ajuda a gente a ficar de boa, Jesus. Porque já é muita treta nessa terra para a gente ficar se incomodando com o que ainda nem aconteceu. Então, príncipe, nós amamos tanto o Senhor, que o que a gente quer experimentar em 2026 é dessa paz que está na palavra. A paz que excede todo entendimento. Produz descanso para a nossa alma. Traz alento para o nosso espírito, Jesus. Porque a partir de hoje, a gente não está mais com controle. A gente não está mais tentando viver o que ainda não aconteceu. Está tudo na tua mão e o Senhor sabe o que é melhor. E o Senhor irá fazer. Assim nós cremos e no teu nome oramos. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Meu Deus! Isso aqui, gente, é Belo Horizonte. Tem que respeitar. Sem sombra de dúvidas, a série mais extraordinária da nossa vida. Aleluia! É lindo! Eu tenho uma palavra para você que não ora mais pelo milagre que precisa, porque orou uma vez e nada aconteceu. Então você frustrou.
e vestiu a falta de fé de gratidão. Diz que agora não tem coragem de pedir, só agradecer. Verdade, a sua fé está no tanto faz. Se acontecer, bom. Se não acontecer, tudo bem, mas você nem pede mais. Então eu tenho uma notícia para você. Eu preciso de 10 irmãos para aquilo que eu vou falar agora. Hoje, você vai voltar a orar pelo milagre que precisa. E em nome de Jesus, ainda hoje, você vai ter a certeza que Ele está ouvindo você e o seu milagre vai acontecer. Ó, eu vou te falar o que isso gera. Agora, tem algum hater dizendo: quem ele pensa que ele é para prometer alguma coisa? Que parada maluca é essa de dizer que vai acontecer? Irmão, esse é o único direito que eu tenho. Profetizar. É o único direito que eu tenho. Orar, crer, declarar e profetizar. E Deus, se Ele quiser fazer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque se a fé que eu tenho não me promove para viver o sobrenatural e o extraordinário, então ela é só uma memória, é só uma história maneira. Mas hoje eu quero que você descubra na prática. Nós vamos viver uma loucura nessa mensagem. Eu vou te pedir um favor importante. Manda para todo mundo que precisa de um milagre esta palavra. Eu quero que você dedique agora 30 segundos, você lembrar quem precisa de um milagre. Ah, sou eu mesmo. Então continua até o final. Não, eu preciso mandar para 30, manda para todo mundo. E faz um favor para mim, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda segunda às 5, toda quinta às 7. Aqui no YouTube tem uma palavra de Jesus para você. E todos os dias às 7:30 da manhã no SBT. Isso aí, Jesus cuidando de você, meu lindo. Então vamos para a mensagem. Mas essa mensagem, rapidão. Lembrar, associação evangelística. Se você saber o que Deus está fazendo, o que está acontecendo nesse exato momento, eu vou abrir mais um negócio para você. Esse ano Deus está fazendo algo novo. Os dois, aleluia. Uma pessoa ficou feliz comigo, talvez. Em alguns meses, o nosso ministério não vai estar só na internet, não vai estar só em palcos de ginásios ou de igrejas. A gente vai ter uma carreta que vai viajar pelos interiores do nosso país e que vai ser a maior plataforma de evangelismo para a nossa nação. Não vai ser só eu que vou pregar nessa carreta, mas os nossos evangelistas que serão formados, que serão homens e mulheres de Deus que o Senhor vai levantar na nossa nação ainda esse ano. Você crê nessa palavra? Você crê nisso? E eu tô fofoqueiro demais. Então, meu lindo, se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, tem todas as descrições que você precisa aqui. Você pode ser um voluntário, você pode ser parte com um aconselhador, um capelão, você pode ser um doador e fazer com que essa obra vá mais longe. E um dia talvez você pode ser aquele que vai estar pregando em cima dessa carreta e ganhando almas para Jesus junto com a gente. Amém? Você crê? Vamos para a palavra então. Tá vendo? Sou muito fofoqueiro. Nem o André sabia da carreta. Ô, gente, pega a Bíblia, né? Vamos pra Bíblia. Vamos lá. Ai. Esse ano, quando eu voltei pro Brasil pra começar a tour de carnaval, eu moro no Brasil, tá? Só um adendo. Eu tava de férias, mas daí eu voltei. Voltei pro carnaval, mas não para Sapucaí. É que eu penso, nossa, então não, voltei para falar de Jesus. 3 amém. Só que eu voltei com uma parada na minha cabeça, irmão. Eu voltei meio doido. Eu sou um evangelista. E eu voltei na cabeça com um negócio assim: Jesus, aonde o Senhor andava, 2 coisas aconteciam:
salvação, milagres, que são as maravilhas, não é verdade? E eu voltei com isso na minha cabeça. Eu disse: Jesus, eu quero ver um milagre de uma... Tá vendo aí? Eu arranjo esses problemas para minha cabeça aí. É que eu li um negócio no final do ano e aquilo me incendiou a minha fé, me deu uma crise de responsabilidade. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu nunca mais vou pregar num lugar e eu não vou orar por cura também. 3 glória a Deus. Eu vou lá de novo. Eu nunca mais, eu falei para Jesus, nunca mais eu vou pregar salvação sem lembrar e orar também que o mesmo Deus que salva, cura. E aí eu vou deixar esse testemunho completo para a mensagem seguinte. Não para de hoje, mas para outra mensagem que já está no canal, inclusive. Vocês não sabem, foi outra mensagem que eu gravei, não estava lá. É só para vocês voltar para trás e ver essa mensagem. O tema da mensagem é 3 coisas para fazer antes que o tempo acabe. Então você volta lá. Mas eu só quero que você entenda. Eu voltei incendiado para ver milagres. E desde o primeiro dia eu vi milagres. Tá vendo? Tá vendo? É pouca gente que acredita. Eu vou melhorar de novo. Eu vi psoríase que desapareceu, dores que sumiram. Eu vi uma pessoa de cadeira de roda levantar. Não, você não tem noção. E tem coisas que eu vou descobrir daqui 9 meses. Filhos que não iriam nascer, que nascerão. Não, eu vou melhorar. Daqui 3 meses vai ter exames que tinham tumores e não vão ter mais. Vai ter... Porque existem milagres que acontecem na hora e existem milagres que vão acontecer daqui a um tempo. Mas a gente só tem uma missão: orar. Independente de orar. Mas agora a gente tem que ir para a realidade. E a realidade é o que passa na nossa cabeça quando o enfermo aparece na nossa frente, ou quando a gente está doente, ou quando a gente precisa de um milagre. Vamos lá. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Marcos, capítulo de número 2, diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco, levaram ele para perto de Jesus pelo telhado. Amém. Sabe o que é o mais maneiro de tudo? É porque, na maioria das vezes, para viver um milagre, a gente vai ter que parecer meio louquinho no começo. Você tem que dar uma descredibilizada na mensagem quando você ouve essa palavra, não dá? Como assim, Dave? Exato. Você vai ter que fazer coisas que ninguém tem coragem de fazer. Você vai ter que se mover de um jeito que ninguém se move. Porque se você crê que Deus pode fazer, você vai ter que fazer o que ninguém consegue e acredita que é possível. Eu vou ser mais claro. Olha, eu vou fazer perguntas básicas para testar a sua fé. Você crê que Jesus é o mesmo hoje? É o mesmo da Bíblia? Mais uma pergunta. Você crê que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Muito obrigado. Ele vive. Então você crê que ele vive. Você crê em tudo que ele disse ou só em alguma coisa que ele falou? Então não existe nada a ser acrescentado e nada a ser tirado. Então tudo que ele falou é perfeito. Amém? Então vou falar mais uma coisa que ele disse, não estou inventando. Ele disse: em meu nome vocês farão obras maiores do que estas. Você crê nisso? Amém. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Quem aqui andou sobre as águas aí? Já? Só para nós saber. Ainda não. Quem aqui já foi no velório de boa? Chegou lá e falou: ressuscita. E o morto levantou.
Ainda não, tô gostando. Tem gente sinistra. Alguém aqui já tocou num leproso antes de curá-lo e depois de tocá-lo disse: você está limpo? Ainda não? Vou melhorar. Alguém aqui já deu vista aos cegos? Isso aqui você nunca vai dar mesmo, porque quem faz é ele, né? Mas você já orou por alguém e a pessoa começou a ver? Você já orou por uma enfermidade e ela desapareceu enquanto você orava? Opa, tem um sim já. Opa, há uma esperança. É que existe um nível de fé, é uma porção de fé. A Bíblia diz que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai orar e o monte vai se mover de lugar. É muito poderoso imaginar que se a fé for só desse tamanho, o monte já muda de lugar. Mas se ninguém viu quase nada do que eu disse, significa que a sua fé é menor do que um grão de mostarda. E talvez é porque a gente está vivendo dentro de uma expectativa teológica equivocada. Ou porque às vezes nós esquecemos desse Jesus que a Bíblia conta. A gente só pega a parte que ele nos consola, a gente só pega a parte que ele nos acalma, mas a gente esqueceu que ele é o médico dos médicos. A gente esqueceu que ele é o advogado dos advogados. A gente esqueceu de tudo que ele fez de poderoso e deixou para nós, para que no nome dele fizéssemos coisas ainda maiores. Mas a parada é, se isso está sobre nós, por que a gente não vê nada acontecendo? Por que não tem milagre na nossa casa? Por que não tem milagre na nossa família? Por quê? E alguém vai dizer, não, porque Deus não faz. Mas a pergunta é, e você? Você orou? Você se deu minimamente o trabalho de estender as mãos, de apresentar a palavra, de falar do Evangelho? Você já fez alguma coisa assim? E a resposta ela é óbvia. A resposta é não. Por quê? Porque a gente tem medo de ser envergonhado na nossa fé. A gente tem medo de orar pelo enfermo e o enfermo não ser curado. A gente tem medo de colocar a mão sobre o doente e ele permanecer doente, e talvez ainda pior, a gente ficar doente. A gente tem medo de declarar, porque a gente não tem fé para suportar aquilo que a gente queria ver, entende? Então, de fato, a nossa fé, ela é muito rasa. A gente ama a verdade do Evangelho, mas ela para quando nos constrange em um passo de fé e coragem. E é de verdade exatamente isso que me paralisou durante muito tempo. Eu sempre ficava, Jesus, e se eu orar e o Senhor não fazer? E se eu declarar alguma coisa e o Senhor não fazer? A gente está tão sedado pela incredulidade que alguns dias atrás eu lancei uma mensagem dizendo que Deus tinha poder para dar aquilo que nos deixava ver. Eu falei, se Deus te deixa ver, se Deus te deixa tocar, Ele tem o poder para te dar. Não significa que Ele vai dar, mas que Ele tem o poder para dar. E foi tão interessante porque virou meme. As pessoas transformaram isso numa piada. E eu fiquei em silêncio, talvez mais constrangido do que qualquer outra coisa, porque eu creio exatamente naquilo. Eu sou de verdade, aquilo ali é a minha vida, eu creio naquilo. Talvez isso fique óbvio ao longo do tempo que você me acompanha, mas as séries que eu prego, elas sempre refletem a estação que eu estou vivendo. É aquilo que Deus está falando comigo naquela estação. É o que Deus está me trabalhando em mim, na minha casa. Porque eu não posso pregar o que eu não vivo, entende? Eu preciso pregar aquilo que me transformou primeiro. Então quando eu preguei aquela mensagem, é porque eu estava vivendo exatamente naquele mês, aquele testemunho. E aí eu fiquei com tristeza no meu coração de ver gente fazendo tanta gente desacreditar disso, como se Deus fosse, segundo essas pessoas, o Deus da turma da Xuxa, que tudo que você pedir Ele vai te dar. Nunca foi isso dito. O que a palavra está dizendo na mensagem é: Ele tem o poder para te dar.
E me estranha alguém que crê no poder de Deus dizer que Deus não tem o poder para tanto. Mas por que isso? Porque nós estamos tão frustrados na vida que tudo o que é positivo demais ofende a nossa falta de fé. Tudo que é muito bonito está amaciando o ego de alguém. Mas isso só retrata o nível de incredulidade que está dentro de nós. Deus não pode dar o que você vê? Deus não pode dar o que você pediu? Deus pode tudo, lindo. Fala com a boquinha linda que Jesus te deu. Diga: Deus pode tudo. Ele não dá só aquilo que você vê, Ele dá aquilo que você não tem nem capacidade de enxergar. Ele vai além, Ele faz além, Ele vai além daquilo que você pensa, Ele vai além daquilo que você sonha, Ele vai além. Mas Ele faz para a glória dEle e pela vontade dEle. Não é porque você acredita que pode colocar Deus contra a parede. Mas qual é o problema? Eu entendi isso de uma maneira difícil. Eu compreendi o porquê. Hoje nós estamos vivendo uma fé negativa. O que é a fé negativa? A fé negativa é assim: eu prefiro acreditar que nada vai acontecer, para que se aconteça, eu fique feliz. Porque é pior crer, não acontecer e me frustrar. Então nada mais é do que uma defesa do ser humano para não se frustrar. Então nós paramos de viver o plano de Deus, paramos de orar pelo sobrenatural, porque há um medo dentro de nós de orar e Deus não fazer. Então nós oramos talvez uma vez lá no começo da nossa caminhada com Jesus. A gente orou por algo e não aconteceu. Então naquele dia a gente começou a frustrar, a gente criou um trauma dentro de nós. Então agora, quando alguém precisa de oração, a gente foge do assunto. Quando a gente precisa de oração, a gente não ora, porque vai que Deus não responde. Eu tenho um amigo, que esse é um amigo meu. Eu queria poder falar o nome dele, mas não vai dar. Ele é meu amigo maravilhoso, eu gosto dele. Depois eu vou mandar para ele essa mensagem. Esse meu amigo começou a contar a vida dele para mim e explicar por que ele não concordava com essa realidade do evangelho, de positivismo, de fé inabalável, de crer no sobrenatural. E ele contou uma história triste da vida dele. E ele falou: Dave, já pensou se eu acreditasse como você e tudo isso tivesse acontecido na minha vida, o quão frustrado eu estaria agora? Eu falei: rapaz, então faz sentido o que você está falando. Você está dizendo que se você cresce na mesma coisa que eu creio, e nada do que você creu aconteceu, então significa que você não estaria mais em Jesus, é isso? Ele: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu prefiro me preparar para o pior, ao invés de me preparar para o melhor. Então de fato a vida dele está extremamente segmentada a uma ótica humana. E na ótica humana o impossível não acontece. Na ótica humana o extraordinário não se manifesta. Na ótica humana o milagre não tem espaço. Agora na ótica de Deus o milagre é a prioridade. Na ótica de Deus o extraordinário é parte da história. Na ótica de Deus tudo que é inalcançável para o homem faz parte do roteiro que ele escreve. Então de fato nós estamos preferindo uma vida monótona a uma vida de frustração por não ter aquilo que a gente pede. E aqui mora o problema. Quando eu olho para esses garotos que levaram um amigo que era paralítico, você precisa entender o risco que eles estavam correndo. A Bíblia diz que havia uma multidão. E multidão é perigoso, porque de repente a voz de um pode se tornar a voz de todos. E que se a voz de todos representar a voz errada, tudo se perde. Agora imagina a cena: Jesus estava na casa, a multidão estava em volta da casa. E multidão é multidão. Todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria chegar perto dele. Não tem ninguém ali desavisado, todo mundo sabe o que está acontecendo dentro daquela casa. Agora para pensar o seguinte: quatro amigos com uma cama
com um paralítico em cima. Do nada, começa a gritar no meio da multidão: com licença, com licença, com licença, com licença. Irmão, com licença por quê? Você está achando que é quem? Que você vai tomar o nosso lugar que está aqui esperando faz horas para ver? Você acha que a gente não quer a mesma coisa que você quer? Então a parada é assumir o risco de ser humilhado por todo mundo que está em volta da casa. E pior, ir com o paralítico e voltar com o paralítico. Porque se você vai com o paralítico e ele volta andando, você volta aqui, irmão. Eu fui para isso, irmão. O homem é poderoso de verdade. Ele é sinistro, ele tem poder para fazer. Agora, se ele volta com a cama, com o paralítico em cima, irmão, o pau ia torar. O que você foi fazer? Você foi lá incomodar o mestre. Irmão, ele é paralítico. Ninguém faz paralítico andar não. Isso é coisa que colocaram na tua cabeça. Para com isso. Se não tem esse negócio não. Isso não deveria ter acontecido. Mas essa é a parada. A primeira coisa que a gente precisa para vencer e viver o sobrenatural é ignorar a opinião de quem não acredita no que a gente crê. Ai, meu Deus do céu, vou melhorar. Não, essa parte é muito importante. Irmão, a primeira coisa que você precisa para viver o milagre que você crê, que você espera, que você ora, é fechar o ouvido para todo mundo que não crê, para todo mundo que te desencoraja, para todo mundo que diz impossível. Feche os ouvidos, porque se você ouvir a voz da incredulidade, quando menos perceber, não haverá fé suficiente para continuar caminhando até onde Jesus está. Mas se você vencer a voz daqueles que dizem não vai dar, não consegue, é impossível, desiste, você vai chegar na frente dele e ele tem o poder para fazer todas as coisas, e se ele quiser, vai fazer. E quem disse que era impossível vai ter que